Olá pessoas, aqui é a Paula de Balzac e hoje nós vamos continuar a falar do livro Venenos de Deus, Remédios do Diabo, do Mia Couto, tá? Este é o vídeo 4 que nós vamos falar sobre este livro. Gostaria de dizer também que eu criei uma playlist, tá? Para dentro do canal, né? Paula de Balzac, no YouTube, youtube.com/c/Paula de Balzac. Criei uma playlist chamada Mia Couto, que é onde eu falarei apenas de coisas sobre o Mia Couto, resenhas de livros do Mia Couto. Começando então com a resenha deste livro, né? Que já temos 3 vídeos sobre este livro. Vai ser uma série de vídeos sobre esse livro maravilhoso dele. Vou fazer um resuminho daquilo que a gente já viu até aqui desse livro. O médico português, o Dr. Sidônio, ele vai para a África. Ele conhece em Portugal, ele conhece a Deolinda, eles têm um trelelê, um romance, né? Uma paixão, um amor. E de repente ele decide ir para a África para encontrar-se com ela. Só que chegando lá, ela não tá lá. E aí ele encontra quem? Ele encontra com os pais dela. E o livro já começa assim, ele visitando a casa dos pais dela. Aí tem a casa dos sozinhos, seu Bartolomeu e a dona Munda, esposa dele. Então ele, como médico e sendo o seu Bartolomeu uma pessoa, né, um doente, ele começa a visitar a casa do seu Bartolomeu. Então, talvez por porque, né, no lugar, depois o livro mostra que nesse lugar é tudo muito escasso, ele é o único médico daquele posto, e aí há rumores de que está tendo também uma espécie de epidemia, mas alguma coisa que está deixando as pessoas loucas, e aí há vários receios em função disso, né, de ser algo, né, que possa passar para as pessoas e as pessoas, né, ficarem loucas também. Então há um pouco de crendices também, de como é que as pessoas de repente ficaram loucas assim. Então ele é o único médico da região e ele começa a dar bastante atenção indo visitar a casa do seu Bartolomeu com frequência. Aí pode ser porque, né, ele nota o quanto aquele senhor, né, precisa dele, mas principalmente porque ali está a referência, né, da Deolinda, talvez para ser uma forma de saber notícias mais rapidamente da Deolinda, ou para conhecer melhor a família dela. Mas o que é surpreendente nesse livro, porque a gente vai se afeiçoando, o Mia, ele descreve as coisas de uma maneira muito gostosa, então a gente vai se afeiçoando por aquela família, a gente vai conhecendo o lado ranzinza, as alfinetadas, tanto do seu Bartolomeu com a Dona Munda, quanto da Dona Munda com o seu Bartolomeu. Então a gente vai entrando também dentro dessa família junto com esse médico, mas depois a gente começa também a ver vários pontos que a gente começa a ficar em dúvida. O Mia Couto, ele não deixa a gente com certeza de que todas as histórias que estão sendo contadas são verdadeiras ou se são histórias mal contadas. Sempre tem aquele pinguinho de mistério, de será que é isso mesmo? Será que a história não é outra? O que isso vai nos trazer? O que isso vai nos mostrar? O que isso vai nos apontar? Como é que essa história vai girar? Essa Deolinda vai aparecer? Não vai aparecer? Cadê ela? De repente começa a surgir. Primeiro, a Dona Munda fala com ele, não, é porque ela está a fazer um curso
mais onde? E ela começa, não sabe dar resposta assim muito precisa. Começam a aparecer cartas da Deolinda, mas lá o lugar onde eles estão tudo muito difícil. Não tem telefone, não tem internet, cartas muito difícil assim para chegar. Tudo muito longe, tudo muito complicado mesmo. E aí, de repente, chegam cartas e ficam: olha que bom que chegou a carta, mas como é que chegou a carta? Veio de onde? Quem trouxe, sabe? Há vários mistérios, há várias coisas, porque o porquê das coisas, muitas coisas não ficam claras e a gente começa a querer desvendar essa história também. Em algumas partes do livro fala também sobre racismo, sobre preconceito, sobre a forma com que os negros eram tratados como inferiores, como por exemplo nessa parte do capítulo 2, em que ele fala que em 1962 o Bartolomeu tinha 20 anos e foi o ano do barco. Nessa altura, o transatlântico Infante Dom Henrique, ele fala muito disso, iniciava sua viagem inaugural na chamada Rota Ultramarina. Aí, um mês depois, em Porto Amélia, hoje rebatizada Pemba, o navio ficou ao largo por ausência de um cais na cidade. Aí o que acontece? Tinha pequenas lanchas que elas iam e que elas vinham, e aí os portugueses eram desembarcados, aqui diz, encavalitados nas costas de homens negros para não molharem os pés. Vocês conseguem imaginar isso? Conseguem imaginar e buscar os homens negros irem buscar homens que chegam, né, no navio, mas porque não há um cais, então para eles não molharem os pés, então eles vão subir, né, nas costas de homens negros que vão carregá-los para que eles não molhem os seus pezinhos. Então o avô do seu Bartolomeu, né, quando Bartolomeu tinha seus 20 anos de idade, o avô dele era mecânico e foi chamado para trabalhar neste navio, acabou se acidentando, né, o neto, então, que acabou ficando por lá. E para ele foi uma coisa assim, tipo uma honraria, porque para ele ficou, o seu Bartolomeu, muito jovem, ele ficou muito encantado, ele era muito encantado por esse navio, quando chegou esse navio lá. E quando as pessoas debatem muito, algumas pessoas tentam minimizar essa questão racial, todos os problemas que as pessoas enfrentam, todos os preconceitos. Aqui tem uma coisa que deixa, que eu acho bem interessante, que uma parte em que o seu Bartolomeu, ele, né, fica ali todo encantado, querendo ficar lá no navio, sonhando em viajar naquele navio. E então ele ouve assim que do seu irmão: você nunca pisará aquele barco, pé de preto pisa canoa. E aí isso remete a tudo isso que as pessoas têm que ouvir, né? Principalmente pessoas pretas, de que elas, sobre o lugar delas. Não sei se, no meu caso, apesar de eu ser filha de homem negro e de ser neta de indígena, o meu cabelo louro, liso e tal, nunca me trouxe problemas ou limitações, ou alguém que me impôsse algo em função da minha cor. Até porque eu não nasci com uma cor tão escura, né? Então eu sou, digamos que uma negra mais clara, né? Tem toda essa questão de colorismo e tal. A questão é a seguinte: a questão é que eu não posso bater no peito que já sofri preconceito por causa disso, não. Mas na questão social, sim, já passei por muitas situações, aquela coisa estrutural de desde cedo a gente já ser educada a ser limitada, a receber, inclusive, certas crenças. Somos
educados a acreditar nisso, sobre lugares que podemos ocupar ou que não podemos ocupar em função da nossa classe social. Ah, ali não é lugar para você, né? Abaixa sua bolinha ali, não é para você. E então, e claro, tô falando disso, é claro que é muito menor do que se passa na questão racial. Imagina da pessoa só por conta da cor da pele dela, já desde sempre, não só com ela, mas com todos os antepassados dela, toda uma história, né? E uma história que aqui no Brasil, né, começa com a história da escravidão, de que há um lugar que não é para você.